Boa noite, amigos. Como presidente da SBA, gostaria de dar boas-vindas a todos os espectadores desse webinar sobre revisão sistemática, meta-análise e a importância dessa ferramenta estatística para a ciência. Nós teremos o Dr. Gabriel e o Dr. Rodrigo, nós temos a apresentadora Maria José Carmona e a editora da revista brasileira, da Brazilian Journal, e da professora Maria Ângela Tardelli, diretora científica. Eu gostaria de reforçar a importância da Abidjan como um instrumento de credibilidade da SBA dentro do mundo científico, não só no Brasil, mas no mundo. Nós recebemos contribuições de vários países, Estados Unidos, China, são os maiores leitores. Nós recebemos muitas contribuições de artigos da Turquia, da Europa, Ásia, mostrando que ter uma revista, um periódico científico da qualidade da Abidjan dá credibilidade ao Brasil, dá credibilidade à SBA e possibilita com que nós consigamos formar e educar de uma maneira com qualidade nossos futuros especialistas, que são os nossos MS. Nós continuamos a contribuir para a educação permanente, educação continuada dos nossos sócios. Muito obrigado, professora Maria José, por estar exercendo o cargo de editora da Brazilian Journal de uma forma magistral. Eu a comparo com uma empreendedora acadêmica, sempre, e eu sempre vou ressaltar essa qualidade. Gostaria também de dar os parabéns para a professora Maria Ângela Tardelli por ter sido a editora que precedeu a professora Maria José Carmona, deixou uma base para que esse trabalho continuasse. Na verdade, a Brazilian Journal ela comemorou 70 anos, então é uma história contínua de evolução e de melhora, e a professora Maria Ângela Tardelli contribuiu muito para isso. Fazendo esse elogio, até passo a palavra para a professora Maria Ângela Tardelli para que ela dê as boas-vindas aos nossos sócios e amigos da SBA. Muito obrigada, Takashima, pelas gentis palavras, e agradeço também a todos os colegas que estão aqui, e em particular a Maria José, não só pela condução da nossa Abidjan, mas também pela formação desse webinar aqui, junto, como eu estava dizendo antes, informalmente, com esses dois monstros da estatística, né, o Rodrigo Leal Alves, que tanto me ajudou durante a minha gestão, na época, a Revista Brasileira de Anestesiologia, e o Gabriel. E esse tema foi, assim, de uma felicidade muito grande, a escolha, porque nós estamos numa época, né, de meta-análises, de revisões sistemáticas, não só na literatura, mas também os nossos colegas muito ávidos, né, de meta-análises e de revisões sistemáticas. Então, acho que foi um tema bastante oportuno a escolha, não só para quem faz ciência, mas também para quem se alimenta dela, não é? Porque para realmente conseguir analisar e quantificar o valor dos trabalhos que leem. Muito obrigada, Maria José, Gabriel e Rodrigo. Obrigada, professora Maria Ângela, obrigada, doutor Takashima, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, então, ao primeiro webinar de 2021 da Brazilian Journal of Anesthesiology. Esse ano nós estamos, então, celebrando os 70 anos da Abidjan e teremos publicações especiais em comemoração a esse ano tão especial, não é? Eu também convido todos a nos acompanharem nas redes sociais, onde nós já temos publicações relacionadas aos 70 anos da nossa querida revista. E também aproveito para lembrar que esse webinar ele pode ser acessado também com tradução para o espanhol. Então, bem-vindos, colegas anestesiólogos da Latinoamérica. E como novidade para 2021, nossos webinars eles terão um enfoque, então, nos processos, né, da metodologia científica. Vamos, ao longo do ano, enfatizar bastante o método de escrita científica, os processos de submissão de artigos para publicação, o processo de revisão dos artigos, que é feito
dentro da nossa Abidjan, e também o processo de comunicação com os editores, né, com o editor-chefe, com os editores associados. Nós consideramos que essa abordagem ela pode contribuir para o incremento, né, da qualidade das publicações e colaborar com todos aí que estejam, seja fazendo o TCC, né, os trabalhos de conclusão de curso aí da residência médica, o mestrado, doutorado ou qualquer outro tipo de pesquisa científica. Então, esse é o nosso propósito, né, contribuir no processo de metodologia científica e de publicação. Ao longo do ano, nós teremos a colaboração de membros do nosso conselho editorial discutindo artigos publicados na Abidjan, com enfoque não apenas no conteúdo científico propriamente dito do artigo, mas também, então, todo esse processo de metodologia e processo de publicação. Eu espero que todos gostem e que enviem sugestões de melhoria aí para os nossos webinars ao longo do ano. Então, para começar essa nova fase, né, nós teremos hoje a discussão, então, de um artigo de revisão sistemática com a participação, como a professora Maria Ângela falou, de dois monstros da estatística dentro da anestesiologia brasileira, o Dr. Rodrigo Leal Alves e o Dr. Gabriel Guimarães. Os dois são nossos editores associados dentro da Brazilian Journal of Anesthesiology. Eu agradeço imensamente a colaboração, não apenas para a Abidjan, mas também especialmente para a colaboração para esse webinar de hoje. Então, eu passo primeiro a palavra para o Dr. Rodrigo Leal Alves, que é anestesiologista e docente da Universidade Federal da Bahia. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Gabriel. Obrigado, professora Maria Ângela, professora Maria José, Takashima, Gabriel. Obrigado a todos pela participação. Acho que muita gente vê o que a revista, o que é a Brazilian Journal, pouca gente sabe o grau de dedicação e o grau de trabalho que tem. A doutora Maria José e a doutora Maria Ângela são provas disso. Eu tenho uma vaga noção do que se passa, mas é a mais vaga noção, e tenho a mais profunda admiração por vocês duas, pelo trabalho que fazem. E eu sei o quanto de abnegação é importante, né, é relevante para deixar a revista nesse ponto, obviamente sempre com o auxílio da diretoria. Assim, o Dr. Gabriel dispensa maiores apresentações, professor da Universidade de Brasília, editor associado da Brazilian Journal, vai fazer agora uma análise crítica sobre revisão sistemática e meta-análise, muito bem-vinda, como a professora Maria Ângela falou, numa era de meta-análises e revisões sistemáticas. Então, o Gabriel, fica à vontade. Obrigado. Aparece para você, Rodrigo, a tela? Aparece, sim. Vamos fazer capa, aproveitei a capa bonita aí que a Abidjan fez. E só coloquei meus slides online, como costumo fazer, para caso alguém tenha interesse em algum slide, basta entrar lá e copiar depois. Vou deixar em todos os slides o link. A maioria dos slides tem um link para a pessoa que tiver interesse poder baixar. Como já foi comentado antes, a gente vai usar como base esse artigo publicado recentemente na Abidjan, que é um artigo de revisão sistemática com meta-análise. Eu não vou discutir somente o artigo, como a professora falou, para quem chegou um pouco mais cedo, vou focar bastante na metodologia de como se interpretar e alguns passos de como realizar corretamente uma revisão sistemática com meta-análise, tá? Então, eu não vou focar tanto assim no artigo, eu vou usar bastante ele como exemplo, tá? A revisão sistemática, como o próprio nome diz, ela realmente é sistemática, ela é sistemática como uma receita de bolo, ela precisa ser assim e ela precisa ser descrita dessa forma. Diferente da contrapartida dela, que é revisão narrativa, você precisa conseguir escrever essa revisão de tal forma que qualquer pessoa consiga seguir os mesmos passos e chegue exatamente no mesmo resultado. Já no extremo oposto são as revisões narrativas,
o autor é livre para escolher os artigos que quiser, para citar. Não existe uma regra. As revisões narrativas, normalmente, as revistas não aceitam que elas venham espontaneamente. Normalmente, elas são... as pessoas são convidadas a enviar revisões narrativas. Muitas vezes são experts no assunto, pessoas que realmente têm muita experiência, são muito respeitadas, e as revistas convidam para que elas enviem uma revisão narrativa sobre aquele tema. Diferente da revisão sistemática, essas revisões narrativas, elas são muito boas de ler, elas são menos formais, elas são mais semelhantes a capítulos de livro até. Por outro lado, elas apresentam um risco maior de conflitos de interesse, né, e de vieses, porque justamente não foi usado um método científico rigoroso para formar aquele conhecimento. Então, nós temos aí como campeão das evidências a revisão sistemática e a meta-análise. Só para descontrair um pouco o termo meta, ele significa além, após, né? Assim como metamorfose, a transformação, né? E a revisão sistemática com a meta-análise é uma revisão de artigos, né, semelhantes, em que você vai fazer uma análise além da análise original. Você consegue unir artigos para fazer uma análise mais profunda, mais detalhada do que você tinha com os artigos originais. Então, por esse motivo, ela tem um potencial de ter o maior nível de evidência, porque mesmo que você tenha megatrials multicêntricos internacionais, você sempre pode fazer revisões sistemáticas que incluam esses megatrials, e você pode sempre trazer mais informações e trazer um artigo melhor do que aquele artigo anterior. Porém, eu queria chamar a atenção para um primeiro ponto. A primeira vez que quem me chamou a atenção disso foi um residente, que ele me chamou a atenção da forma errada. Ele falou, olha, eu fiz uma revisão sistemática com meta-análise, que eu incluí 2 artigos, portanto, eu superei o Framingham, que fez só um estudo de coortes. Meu trabalho é superior ao dele. Então, não é bem assim, tá? Não é assim que funciona o raciocínio. Existem revisões sistemáticas, inclusive, de relatos de caso, de séries de casos. A revisão sistemática, ela é uma forma de você juntar diversos trabalhos, mas não necessariamente trabalhos do mais alto nível. E a própria pirâmide de evidência, ela tem esse risco realmente de colocar a revisão sistemática sempre num topo, quando nem sempre ela merece estar ali naquela situação, dependendo de como ela foi conduzida. A revisão sistemática, alguns autores fizeram essa nova proposta de pirâmide de evidência, na qual ela funcionaria como uma lupa para amplificar ensaios clínicos ou outros tipos de trabalho. Então, uma revisão sistemática de série de casos provavelmente não vai superar o nível de evidência de um ensaio clínico comum, por exemplo. Então, existe uma expressão em inglês, não sei se todo mundo conhece, esse the good, the bad and the ugly. A revisão sistemática ela tem todas essas facetas. Inclusive, depois que eu fiz o slide, eu encontrei um artigo que tinha exatamente esse título, mas eu não plagiei, tá? Eu realmente fiz antes o slide. No qual se discute que revisões sistemáticas, com meta-análise inclusive, elas podem até ser danosas e atrapalhar o nosso conhecimento dependendo de como forem conduzidas, se forem mal conduzidas. O grande potencial desse tipo de trabalho realmente é compensar a falta de poder de evidência. Porque o que acontece? Quando você tem ensaios clínicos ou estudos com uma amostra muito pequena e você tem aquele valor P muito alto, aquilo ali não prova que não exista associação entre as variáveis que você está estudando. Na verdade, aquilo ali só prova que seu estudo ainda tem uma quantidade de informação insuficiente para nos levar a alguma conclusão. Então, a revisão sistemática ela vem justamente compensar isso. Ela consegue juntar vários trabalhos, mesmo que sem evidência estatisticamente significante, isoladamente, e ao unir vários trabalhos, ela pode chegar a uma conclusão estatisticamente significante. Agora, não se pode confundir que todos aqueles vieses que são típicos daqueles trabalhos incluídos na revisão sistemática
eles continuam embutidos na mesma revisão sistemática. Não é porque você pegou os trabalhos e colocou eles dentro de uma revisão sistemática que o viés de seleção vai sumir, o viés de indicação, o viés de perda de segmento. A revisão sistemática ela incorpora todo o trabalho. A grande vantagem que ela traz realmente é você aumentar o tamanho da amostra. Existem muitos autores críticos, esse grupo de Stanford, ele é extremamente crítico com o que tem sido feito com revisões sistemáticas e meta-análises nos últimos anos. Eles chegam a fazer esse gráfico polêmico, em que eles após analisarem centenas de revisões sistemáticas com meta-análise, eles colocam que cerca de 1 a cada 5 não são publicadas, 27% eles consideraram redundantes ou desnecessárias, uma parte era decente, mas inútil, uma parte foi abandonada, uma parte eles acharam que não tinha salvação, e 3% somente que esses autores consideraram decentes e clinicamente úteis. Então, eles são muito críticos com a questão da qualidade da execução. Não basta você querer colocar um título de revisão sistemática e meta-análise e querer dizer que o trabalho é bom só por isso. Existem passos, eu vou dar detalhes agora mais à frente, e para quem aguentar até o final, eu vou colocar um extra legal lá no final dos slides também. Claro que existe um manual, esse é o link para quem baixar os slides depois, para o manual da Cochrane. Ele é um manual passo a passo, não tão didático assim, mas ele é bem completo, ele é bom para consulta, para quem realmente já sabe fazer revisão sistemática. Para quem não sabe fazer, você vai encontrar diversos cursos da Johns Hopkins, até mesmo esse terceiro curso ali, que é da Universidade Estadual de Campinas, é um curso até longo, mas bem interessante. E aí nós vamos ter diversos passos para a realização e para a escrita do relatório final de pesquisa, que pode virar um artigo ou não, né? A gente tem lá do lado esquerdo, antes de registrar o trabalho, você vai pesquisar se já existe alguma pesquisa registrada em andamento semelhante, você vai fazer um plano cuidadoso da sua revisão sistemática, você vai registrar, existem duas grandes bases, a Próspero e a base da Cochrane. Geralmente, quem não é associado à Cochrane vai registrar no Próspero, é a principal base hoje em dia. Você vai executar a revisão sistemática, você pode fazer a meta-análise ou não, nem toda a revisão sistemática tem meta-análise. E, ao final, você vai escrever o seu relatório e você não é livre. Tá? Hoje em dia, o relatório de estudos originais, que a revisão sistemática está inclusa no meio, eles seguem alguns padrões mínimos para garantir o máximo de transparência e o mínimo de viés nos trabalhos. O ponto que realmente você vai investir mais, quem está querendo fazer um trabalho, é o planejamento. Esse é o ponto mais crítico. Aquela barrinha esquerda ela vai mudando de cor, tá? De acordo com o trecho que eu estiver mostrando. Esse é um trecho colado daquele artigo da Abidjan, no qual eles descrevem a revisão da literatura que eles fizeram para o planejamento. Para os residentes que estão assistindo, para quem não tem costume, existem diversas técnicas para você fazer uma pergunta de pesquisa boa. Então, o mais famoso é o PICO, que depois evoluiu para PICOS. Existe o Spider, existem outros também, mas no final os itens são sempre os mesmos. Você vai definir a quais pacientes se aplica o que você está estudando, qual intervenção você vai estudar, comparado ao quê, qual grupo controle, né? Qual desfecho você vai usar como desfecho principal da sua pesquisa, ou quais desfechos secundários também, e o tipo de estudo que você vai incluir. Geralmente são ensaios clínicos, mas existe, como eu mostrei no início, revisão sistemática, até mesmo de relatos de casos. Aqui é o trecho do artigo da Abidjan, no qual eles detalham isso, né? Exatamente esse início. E é muito importante não fazer o que está nessa imagem aí, que é preencher aquele picos de forma vaga. Você não pode pressupor que está claro, tá bom?
Esse aqui é um exemplo para sair um pouco do artigo, para ajudar, que você pode ler o exemplo do artigo, você pode ler esse, se você baixar o slide. No paciente, você coloca sexo do paciente, faixa etária se aplicar, você coloca qual tipo de cirurgia, anestesia que ele vai receber. Existem autores que defendem você ser um pouco menos específico, mas, de modo geral, quanto mais específico você for, mais homogêneos vão ser os trabalhos que você vai adicionar. Lá na frente eu vou falar sobre heterogeneidade e homogeneidade, que são pontos fortes ou fracos da sua revisão sistemática. Em relação à intervenção, você não coloca simplesmente o nome da droga, você especifica dose, se possível, via, momento de uso, ou momentos, né, que você vai usar a dose da droga. O controle é a mesma coisa. O desfecho, você vai detalhar exatamente como ele vai ser avaliado, se vai ser uma escala, se vai ser dicotômico, em qual momento você vai avaliar e o tipo de estudo. Além disso, você ainda vai definir quais línguas de artigo você vai incluir. Geralmente, o mínimo é o inglês. Para nós, que somos brasileiros, o recomendado é acrescentar o português também, se possível, porque nós dominamos a língua, né? Isso seria uma vantagem nossa em comparação com quem só fala inglês. O período do estudo, nem sempre você vai deixar o período livre. Dependendo do tema, o período ele muda muito, ele faz muita diferença por causa de marcos históricos. E a base de dados, isso é outro ponto que eu vou dar um detalhezinho a mais para os residentes. Existe a base de dados do Medline, que é da Biblioteca Nacional de Medicina americana, né? Existe o buscador PubMed. O PubMed é uma ferramenta como o Google, que busca artigos também dentro do Medline, ele encontra todos os artigos do Medline. Existe a biblioteca da Cochrane, a Lilacs, a Cielo, o Web of Science. O Embase é um exemplo de biblioteca paga, assim como a Web of Science, eles não são gratuitos. O PubMed, ele encontra todos os artigos que são presentes no Medline, a maioria do PubMed Central e do Medline Plus. O Embase, vocês vão ler de várias formas. Existe, claro, sempre aquela batalha com conflitos de interesse. A Elsevier, que é quem vende o Embase, hoje ela afirma que 100% do Medline está incluso no Embase quando nós fazemos a busca. Alguns autores chamam a atenção que artigos que foram incluídos no Medline há menos de uma semana podem não ser encontrados no Embase, mas vocês podem encontrar em literaturas mais antigas o Embase sendo menos abrangente em relação ao Medline, porque ele demorou um tempo para incorporar todo o Medline. E o que é que o manual da Cochrane pede? Você vai fazer sua pesquisa. Qual que é o mínimo que você deve incluir? O mínimo é incluir o Medline. Você pode incluir ele via PubMed, por exemplo. E, claro, que eles têm que puxar sardinha para a Cochrane, a biblioteca da Cochrane. Você busca na biblioteca da Cochrane e no Medline. Eles colocam lá, por escrito no manual, se você tiver acesso ao Embase, então o Embase eles também recomendam como uma base mínima. Isso não significa que adicionar outras bases seja ruim, de forma alguma. Esse artigo da Revista Brasileira, seguindo quase que na ordem do texto, vocês vão encontrar que eles usaram a ferramenta do PubMed para buscar no Medline, a biblioteca da Cochrane, o Embase e o Web of Science. Foi um artigo com uma base de dados bastante ampla. A biblioteca americana, o Medline, para cada artigo que chega lá, existem profissionais contratados, são chamados de indexadores, que selecionam, em média, 10 a 12 termos mesh para cada artigo. O termo mesh seria como uma palavra-chave, um descritor, mas ele não é simplesmente um descritor. Essas palavras-chave, esses termos mesh, eles são organizados numa estrutura. Ele não pode inventar, ele não pode escrever de outra forma. E como existe essa árvore, essa estrutura, isso é aproveitado, no caso do buscador, quando você faz uma busca no PubMed, ele vai buscar pelos nós filhos, por exemplo, se você está buscando só anestesia, o mesh anestesia, ele vai induzir anestesia local, peridural, bloqueio de nervos, e ele vai incluir variações da palavra. Você coloca anestesia, ele vai buscar anestesia escrito em inglês americano, inglês britânico.
e assim por diante. Existe o DEX. O DEX são os descritores de ciência de saúde, né? Que ele é ligado ao MESH. O código descritor do DEX é exatamente igual ao MESH. Sempre que o MESH é atualizado, o DEX também é atualizado. O DEX, ele normalmente inclui 100% dos termos MESH, mas ele tem alguns termos a mais que o MESH. E ele tem descritores equivalentes em inglês, espanhol, português e francês. E existe o M-Tree. O M-Tree, para quem não conhece, é do Embase. O M-Tree ele é mais abrangente que o MESH. Ele foi baseado na edição do MESH de 88 e evoluiu. Como o MESH ele vem da Biblioteca Nacional Americana, que é um órgão público, ele tem menos investimento que o M-Tree, que é de uma empresa privada. E, claro, o M-Tree ele consegue avançar mais rápido hoje. Eles conseguem traduzir alguns termos em M-Tree. Se você escreve anestesia, ele traduz anestesia para diversas línguas, inclusive para francês, para alemão, para japonês, para que sua busca fique mais ampla. O manual da Cochrane, o que é que pede para a gente em relação a MESH, M-Tree? Ele pede que a gente use esses termos, se você tiver acesso ao Embase ou M-Tree, né? No mínimo o MESH, mas também que você faça a busca em texto livre, porque a ideia da busca, para quem está fazendo essa fase ainda do planejamento da pesquisa, é incluir nessa primeira fase todos os artigos potencialmente úteis para a sua revisão. Você não quer que a sua primeira busca seja muito específica. Aqui naquele artigo, para quem quiser ler em detalhes, eles descrevem os termos que foram usados. Boa parte dos termos não existem no MESH, tá? E a próxima fase, seguindo a barrinha da esquerda, ele moveu um ponto. A aula já acaba. Por que nós devemos registrar? Existem artigos só discutindo esse tema. Em resumo, imagine que se uma pessoa faz uma revisão sistemática, não encontra trabalhos e aí ela não divulga publicamente que ela fez isso, outros grupos vão continuar tentando perder tempo com a mesma revisão sistemática no momento que não é propício, e isso vai atrasar a ciência. Entendeu? Além disso, existem questões de transparência. No momento que você registra que vai fazer uma revisão sistemática, se você desiste de publicar, isso pode ser um indicativo que, se o resultado da sua revisão sistemática com meta-análise for diferente do esperado por seu patrocinador, e você deixou de publicar, você demonstrou um viés aí de publicação, né? Esse é falando ainda do registro, esse é a capa do site da Próspero, né? Onde a maioria dos trabalhos vão ser registrados. Praticamente todo mundo que está assistindo vai registrar aqui. E existe um guias, para quem nunca fez isso, né? Existe o Prisma P, que é um protocolo que ajuda você justamente a registrar, como registrar, o que colocar lá no Próspero ou na base da Cochrane, no registro da sua pesquisa, tá bom? Em relação à coleta de dados, avançando para uma parte mais prática, quando você faz a busca em um dos buscadores, seja no PubMed, no Embase, no Scopus, no Web of Science, em todos os buscadores, isso eu garanto a vocês, existe uma opção de exportar os resultados. Quando você exporta esses resultados, ele gera um arquivo, e esse arquivo, mais uma dica aí para quem está fazendo pesquisa e não conhece, essa ferramenta é uma ferramenta que importa esse tipo de artigo, de arquivo gerado. É uma ferramenta gratuita, extremamente prática. Quem faz revisão sistemática e usa, não se arrepende, já garanto. A intenção dela realmente é ser código livre, ela é ligada a uma universidade. E aqui é uma tela dela mostrando que ele consegue importar a lista de referências, tanto do seu gerenciador de referências bibliográficas, quanto do PubMed, do Web of Science e de muitos outros. Lá, nesse Ryan, né, que é nesse aplicativo que ele é disponível tanto para tablet, quanto para celular, quanto para computadores, né, você consegue configurar se sua equipe que vai julgar, que vai fazer a seleção dos artigos, se um revisor pode ver o que o outro está escolhendo, está decidindo se ele acha que deve incluir ou não, ou você pode permitir o cegamento, aquele blind ali.
E você sempre tem os sumários, como esse gráfico. Esse é de um trabalho que eu estou participando atualmente. Alguns dos participantes são online aqui, que eu estou vendo. E ele dá a estatística de quantos trabalhos dessa fase de seleção foram excluídos, quantos foram incluídos, quantos existem em dúvida. E lá dentro de uma das telas principais, você tem diversas formas de filtrar. Após a seleção ser executada, você consegue ver cada revisor, o que ele decidiu, por que ele decidiu. Isso ajuda você a fazer aquele fluxograma de seleção depois, no futuro. E como que você que nunca fez uma revisão sistemática deve fazer? Assim como está descrito lá na revisão publicada na Abidjan, você sempre tem que ter no mínimo 3 participantes para fazer uma revisão sistemática. 2 deles vão, cada um, ler de forma independente cada um dos artigos e decidir se esse artigo vai entrar ou não para a análise final. E pode ocorrer empates, claro, e o terceiro participante geralmente vai participar desempatando as situações que houve empate, em que um decidiu que deveria incluir e outro decidiu que não. Aqui é o trecho, inclusive, do artigo publicado na Abidjan, onde eles colocam, é comum colocar as iniciais dos pesquisadores que participaram dessa triagem, tá? E você gera, a partir da seleção de artigos para a revisão sistemática, essa imagem, esse fluxograma. Num primeiro momento, geralmente se excluem as duplicatas. Aqui, nesse ponto, a maioria dos softwares, assim como aquele Ryan, ele indica para você quais são as duplicadas, porque se você buscou no Embase e buscou no PubMed, para ser mais amplo, claro que você vai ter muitos artigos em comum entre as duas bases. Isso é esperado. Na fase seguinte, geralmente se filtra baseado somente no título e no resumo do artigo. Então, nesse momento, a quantidade de trabalhos a serem avaliados costuma ser muito grande, e aqueles 2 avaliadores vão julgar baseado no título e no resumo. Muitas vezes eles vão ver que eles estão procurando ensaios clínicos e estão lendo carta ao editor, estão lendo artigos de revisão, então eles vão ali selecionando rapidamente. O terceiro participante ele vai filtrar no final, ele vai desempatar os casos de empate, e a gente chega geralmente a um número ali, como está nesse artigo, próximo aí a 70 artigos, em que vão ser lidos os textos completos. Nesse ponto, aí sim, vai ser aplicado aquilo que foi decidido lá no planejamento, no PICOS, com detalhes, e muitos artigos podem ser excluídos por não terem os critérios de inclusão, ou por terem critérios de exclusão. Depois disso, podem sobrar desde muito poucos artigos. Se sobrar somente um artigo, a revisão não tem necessidade de fazer meta-análise. Meta-análise é a partir de 2 trabalhos. Quanto mais trabalhos você tiver, melhor. Além do tamanho da amostra de cada trabalho, o número de trabalhos é muito importante. Eu vou mostrar aqui na frente. Para cada trabalho, a barrinha da esquerda ali já moveu um ponto para baixo. O ROB, que é o Risk of Bias, né? O risco de viés. Para cada trabalho, você vai julgar o risco de viés, para cada um dos viés que são avaliados, como alto ou baixo, ou como duvidoso, quando você não tem informações suficientes no artigo para poder afirmar se esse risco é alto ou baixo. Tá? Geralmente, 2 avaliadores independentes fazem isso, e existem ferramentas para guiar essa avaliação. Uma das mais populares é o Grade. Vocês estão vendo uma tabelinha no qual ele coloca, olha, quando que eu considero risco baixo, alto ou incerto para cada situação. Porém, se vocês puxarem lá no manual da Cochrane, existem diversas ferramentas. Existe o Grade, o Risk of Bias da Cochrane, o Robin One, que é um dos mais antigos e famosos, muito popular também, e alguns outros descritos ali embaixo. O que esse trabalho da Abidjan usou foi o Quadas 2. O Quadas 2, para quem quiser, essa é a referência, tá bom? Que ele é específico para estudos diagnósticos e de acurácia. Vocês vão ver esse tipo de gráfico. Assim como eu falei, o risco pode ser alto, baixo ou incerto. Geralmente, você tem essas 3 opções. Para cada característica do estudo, você tem ali, ó, alocação aleatória, cegamentos, se o risco, quantos % dos trabalhos têm risco baixo,
risco incerto, risco alto. Esse é um modelo de resumir os trabalhos da sua revisão sistemática, e esse é um outro modelo um pouco mais recente, um pouco mais popular, porque ele dá o detalhe, diferente do anterior, que aglomera todos os trabalhos de uma vez só. Nesse aqui, você tem, para cada trabalho, qual foi a decisão da equipe de pesquisa, qual foi o julgamento, se o risco de viés era alto, baixo ou incerto. Tá? Isso é uma outra forma de mostrar aquele mesmo resultado da pesquisa. Esse é o tipo de gráfico mais famoso para revisões sistemáticas com meta-análise, é o gráfico em floresta, né? O que eu quero chamar a atenção aqui, para quem está interpretando, esse gráfico ele fala muito da heterogeneidade, aquela dispersão que você está vendo ali no gráfico, assim como, geralmente, ali embaixo existe uma parte quantitativa sobre a heterogeneidade. O artigo da Abidjan, ele dá detalhes de como foi feito o cálculo da heterogeneidade, e naquela barrinha de baixo só saiu um erro de digitação, que o i² saiu como um P pequenininho, mas isso depois a gente corrige. O i² é a variável que representa essa heterogeneidade. Porém, por definição, revisões sistemáticas com muito poucos trabalhos você considera heterogêneos, e se você que leu os trabalhos acha que os trabalhos são muito diferentes uns dos outros, porque são populações muito distintas entre os ensaios clínicos, ou porque a forma de avaliar o desfecho foi muito diferente entre os trabalhos, você também está autorizado a falar em heterogeneidade alta. Tá? Isso tem uma implicação aqui na frente que eu vou mostrar para vocês. Em relação a esse i², seria um tema de um curso, não de uma aula, mas, em resumo, ele fala sobre a dispersão observada nos trabalhos e a dispersão real, do efeito real. Você pode ter um efeito que varia muito pouco entre os pacientes, o efeito é uma droga com efeito muito previsível, por exemplo, ou você pode ter uma droga cujo efeito varia muito entre os indivíduos, então, portanto, entre as pesquisas, e isso vai, em relação ao efeito real, o gráfico seria como esse lado da direita, e o efeito nos estudos observados seria o gráfico da esquerda. Quando o i² é muito baixo, você tem aquela dispersão grande, quando o i² é muito alto, você tem a dispersão pequena, como está ali embaixo à esquerda. Em relação ao gráfico de funil, ele está muito relacionado ao viés de publicação, aqueles trabalhos que nunca foram publicados. Ele é um pouco... Ele tem uma ciência por trás, ele tem seu sentido, mas ele não é uma ciência exata, ele tem um pouco de adivinhação misturada, de certa forma, mas ele é muito importante, porque, em alguns casos, a probabilidade dele indicar viés de publicação realmente é muito alta. E isso vários estudos de simulação demonstram. Isso pode ocorrer ou porque o pesquisador decidiu não publicar um resultado negativo, ou pode ocorrer porque existe algum viés, algum conflito de interesse nesse trabalho e alguém pediu para engavetar. Né? O gráfico de funil ele tem esse formato, ele tem uma pirâmide com pontos, né, dispersos no meio. A linha que vocês vão ver no gráfico de funil, essa linha reta, não tracejada, ela representa o efeito médio. Vocês estão vendo que ela não está lá no 1, no caso, que seria o efeito nulo. Tá? Ela está no efeito médio. E essas linhas tracejadas que fazem o triângulo, elas representam o intervalo de confiança de 95%. O esperado, geralmente, ia ser um gráfico parecido com esse. Tá? Todos ali dentro do triângulo, aproximadamente. Quanto mais para cima do triângulo, maior o tamanho do estudo, maior o N daquele estudo. Quanto mais para baixo, menor o N. Quanto mais bolinhas coloridas, mais estudos foram incluídos. Tá bom? Nesse específico, eles incluíram como barra não tracejada o efeito nulo, 1, para mostrar a proporção de trabalhos à esquerda e à direita do 1, para mostrar essa dispersão. Quando o gráfico em funil tem um número muito grande de trabalhos além do percentil 95, que seria esse triângulo tracejado,
você desconfia fortemente, principalmente quando os estudos pequenos também estão fora desse triângulo, né? Você desconfia fortemente que os trabalhos que não tiveram significância estatística não foram publicados, porque normalmente o formato esperado da dispersão dessas bolinhas dos estudos, nesse tipo de gráfico, é um formato triangular, mais ou menos simétrico. Esse aqui seria um exemplo publicado na Nature, num artigo sobre gráficos de funil, no qual eles fazem pontos tracejados em espelho, representando mais ou menos onde eles acham que deveriam haver trabalhos que existiram e não foram publicados. Claro que não existe certeza nisso, é uma probabilidade de existirem esses trabalhos, né? Então, esse é um outro artigo sobre o mesmo tema, se você tem você acha que estão faltando trabalhos na área de nenhuma significância ali dentro do triângulo, e a dispersão das bolinhas é assimétrica, você pode suspeitar fortemente de um viés de publicação, porém, não existe garantia, isso não é uma prova absoluta de que houve o viés de publicação. Isso é um outro exemplo clássico. Isso foi feito num estudo de simulação, esse é correto, a gente sabe que há um viés de publicação, e você vê que a maioria dos estudos estão fora do triângulo claro, que seria o intervalo, seriam a área mais provável de haver estudos. Isso significa que provavelmente foram selecionados os trabalhos com maior significância. Existem várias técnicas, tá, de estimar qual seria o efeito verdadeiro, todas polêmicas. Esse é o gráfico desse trabalho, em específico. Ele não tem aquelas linhas do triângulo, porque como o número de trabalhos é muito pequeno, fica difícil, assim, o intervalo de confiança ficaria muito largo, ele nem pareceria um triângulo, na verdade. Bem, falando da análise, a parte que muita gente acha difícil, eu vou tentar melhorar um pouquinho. A gente sabe que, a gente pressupõe que existe um efeito real que a gente está estudando, querendo encontrar, que para cada pesquisa existe um efeito médio e um intervalo de confiança, e que existe também um erro aleatório que está presente ali naquelas pesquisas. Quando você vai fazer a pesquisa, quando você vai ler um trabalho, uma meta-análise, alguns residentes já ficam, eles travam quando leem efeitos fixos e efeitos randômicos, né? Eu vou tentar deixar de forma mais clara o que significa cada um. Não é tão complicado assim, tá? O modelo de efeitos fixos, ele lembra muito a ideia de análise paramétrica e não paramétrica. No modelo de efeitos fixos, você pressupõe que todos os estudos incluídos são muito parecidos, a população parecida, a metodologia muito parecida, então você está trabalhando, pressupondo trabalhos muito homogêneos. E eles têm que ser numerosos também. Quando você fala em análise com modelo randômico, isso são opções que você dá para o seu pacote estatístico, você está pressupondo que os estudos não são tão semelhantes assim. Quando você tem pesquisas de muitos países, alguns autores recomendam usar modelos randômicos por causa das diferenças étnicas, e quando a lupa, né, a forma de avaliar é diferente, você já parte para os efeitos randômicos também. Esse gráfico ele mostra bem, do lado prático, apesar de não parecer à primeira vista, a diferença entre as duas metodologias. Por que eu tenho que escolher um ou outro? Qual que é a diferença? O modelo de efeitos fixos, que só é permitido quando os estudos são muito homogêneos, ele normalmente dá um intervalo de confiança bem mais estreito, ele é mais poderoso. Com menos trabalhos, com N total menor, você chega a conclusões mais rápido. Mas isso pressupõe que os trabalhos realmente sejam bem homogêneos. Já o modelo de efeitos randômicos, você pode usar sempre. Porém, ele sempre vai ser um pouco mais conservador, vai dar intervalos de confiança mais largos. Em algumas situações, você nunca vai chegar a resposta alguma usando esse tipo de modelo. É muito comum, vocês vão ouvir de alguns pesquisadores, começar com modelos fixos e fazer o I², o teste de heterogeneidade, para decidir se vai para randômico ou não. Nenhum curso mais sério, nenhum manual sério recomenda isso. O ideal é você iniciar com modelos randômicos e,
Caso você tenha uma heterogeneidade baixa e trabalhos com metodologia muito boa, isso é essencial. Além disso, amostras muito semelhantes, geralmente populações semelhantes, com critérios de inclusão semelhantes, com desfechos avaliados da mesma forma, intervenções precisamente iguais, aí sim você pode mudar dos efeitos randômicos para efeitos fixos, tá bom? E análise de sensibilidade é outra coisa que normalmente algumas pessoas leem e falam, nossa, do que ele está falando? Análise de sensibilidade é um termo genérico para qualquer análise feita para avaliar se uma decisão do pesquisador atrapalhou a pesquisa ou não. Então, por exemplo, eu fiz toda a defesa de usar modelo randômico ou fixo para o meu trabalho, porém, eu fiz uma análise com os dois em separado e o resultado foi igual, então, provavelmente, se o resultado foi muito semelhante, essa minha decisão ela não tem impacto. Agora, se o resultado for muito diferente, dependendo da escolha que eu fiz, essa minha decisão ela pode ter um impacto muito grande, negativo ou positivo. Tá? Análise de sensibilidade, muita gente confunde com análise de subgrupo. Análise de subgrupo não é análise de sensibilidade. Além desse exemplo que eu falei, você pode testar, por exemplo, analisar seus dados com artigos de alto risco de viés na amostra ou sem eles e ver se ocorre alguma mudança no resultado da sua análise, para ver se eles estão atrapalhando a sua análise ou não, ou se eles não estão atrapalhando em nada, por exemplo. Você pode fazer aquela diferença entre análise por protocolo, por intenção de tratar, ou alguns outros exemplos que vocês vão ver com mais detalhes lá no livro. E aqui de bônus, ainda tem mais uma parte depois do bônus, eu vou ensinar como... quem abrir lá no site, que está aí no rodapé, para baixar a aula, tem um aplicativozinho que eu deixei lá. Você pode criar nesse formato que está aí de planilha, é assim que é o formato normalmente que a gente usa para meta-análise, tá? Coloquei um códigozinho que parece muito difícil, mas ele só está falando o seguinte: a minha variável positiva eu chamei disso, o negativo daquilo, o meu banco de dados é esse, meu intervalo de confiança é de 95%, e eu quero análise com modelo fixo e randômico, que antes era uma coisa muito difícil de entender, talvez alguns agora já tenham ideia do que significa isso. E aí, você dá o comando forest, né? Com aqueles dados que você colocou, está tudo pronto lá no site para quem quiser testar, modificar alguma coisa e testar novamente. Nesse exemplo que eu coloquei, ele faz o gráfico, ele faz exatamente essa figura, com efeitos fixos e com os efeitos randômicos, para você comparar se essa decisão impacta muito ou não nos resultados da sua pesquisa. Coloca também o I quadrado e assim por diante. E, de quebra, você ainda pode fazer o gráfico em funil. O comando é funnel. E aí você faz o gráfico em funil lá em tempo real. Se vocês quiserem editar o número de eventos, o número de estudos para testar, ver o que acontece, pode brincar lá com o código e fazerem à vontade. O que é muito importante? Você fez toda a pesquisa, você, digamos, fez tudo corretamente, como manda o manual. O Prisma não é um manual de como realizar meta-análises. O Prisma é um manual de como escrever o relatório da sua meta-análise. Tudo que está no Equator Network, né, são manuais de como você vai escrever o relatório da sua pesquisa para que ele seja claro e que ele seja transparente, né, e que seja possível de ser criticado da forma correta por todos os autores. Ele padroniza o relatório das pesquisas. O Prisma é uma padronização do relatório de revisões sistemáticas. Tá? Eu recomendo, para quem nunca usou o Prisma ou quem não tem tanta experiência, iniciar com essa versão. Isso aí está no site do Prisma, que está ali em cima. Essa versão com explicações e elaboração, dá exemplos, discute um pouco, porque alguns pontos do checklist, se você for ler só o checklist, você pode interpretar de maneira errada. Se você lê a versão completa, que é essa que está aí aberta no site, você consegue seguir os passos corretamente e não cometer erros graves como algumas pessoas cometem. Então, tem que ler lá o Explanation and Elaboration, tá bom? Sempre baixem essa versão que eu recomendo. E, terminando, só como um teaser aí,
Existe muito mais em revisão sistemática. Alguns de vocês devem ter visto essa revisão sistemática em meta-análise do ano passado, de uma outra revista, no qual se comparam vários desfechos simultaneamente. É uma nova técnica que está ficando mais popular. Existe muito mais a se falar sobre o assunto, a gente está só falando uma parte superficial. Existem mais detalhes sobre o manejo dos dados, sobre análise estatística, sobre essa análise em rede, análise bayesiana e muito mais. Eu queria dar só uma introdução para a gente partir para a discussão. É isso que eu tinha para dizer. Rodrigo. Bom, Gabriel, parabéns. Eu acho que a apresentação foi excelente. Parece realmente, no primeiro momento, que é algo assustador. Não é tanto assustador, você não precisa saber detalhes de estatística, ou mesmo metodologia avançada para você entender, pelo menos a interpretação. Mas certamente para fazer você vai precisar, para interpretar não necessariamente. O que eu vejo que as pessoas confundem muito, de uma maneira geral, quando avaliam residentes e colegas, está muito relacionado ao efeito, ao tamanho do efeito, e basicamente essa é a análise que você vai fazer na meta-análise, isso é o mais importante. A questão do efeito fixo e do efeito randômico, eu talvez acho, o mais provável é que será sempre usado um efeito randômico, até porque o efeito fixo, as premissas são muito difíceis de alcançar. Então, você vê que na maioria das revisões sistemáticas de maior porte, talvez com exceção daquela cujos megatrials são relativamente uniformes, o efeito vai ser quase sempre randômico. A análise, né? A forma de analisar. Até porque, vamos imaginar assim, o que seria um cenário ideal para um efeito fixo? Você é um pesquisador de uma indústria farmacêutica. Você recebe verba para testar a droga A em 1000 pacientes, mas você não tem condições de fazer, naquele momento, simultaneamente, um estudo só em 1000 pacientes. Então, você divide com a mesma metodologia em 10 estudos de 100 pacientes. Aí você pode fazer uma meta-análise desses 10 estudos, cuja metodologia foi a mesma, cujo processo de seleção foi exatamente o mesmo, a avaliação foi feita pelos mesmos indivíduos. Então, esse é o modelo ideal de uma análise fixa, de modelo fixo. Isso não vai acontecer. Então, você faz adaptações. Essas adaptações, alguns, como você disse, levam em consideração o valor Q, o valor Q para a detecção de heterogeneidade. Aí tem outra questão que as pessoas se confundem muito. Mas ele está dizendo que é heterogêneo, mas o valor de P aqui do Q foi significativo. Você tem que tomar muito cuidado, porque a premissa de hipótese nula, a distribuição de homogeneidade para o teste Q, a hipótese nula é a premissa de homogeneidade. Então, a significância é você rejeita a homogeneidade e aceita a heterogeneidade. Então, quando você vê lá, valor de Q com P menor que 0,05, isso daí quer dizer que há heterogeneidade. Quais são as grandes críticas para o valor de Q? Primeiro, a distribuição é uma distribuição que, principalmente quando você tem poucos estudos, tem um forte viés para a esquerda, porque ele usa a distribuição do Q quadrado. Não vem ao caso levar em conta aqui, mas, de uma maneira geral, são testes de pouco poder estatístico. Quer dizer que você pode rejeitar a hipótese nula e, ainda assim, ter heterogeneidade. Ainda assim, você pode não conseguir. Você pode rejeitar a heterogeneidade quando, na verdade, ela existe. Então, isso é algo que você tem que ser levado em conta, principalmente quando você tem poucos estudos e o número de pool total de pacientes é pequeno. Isso é um detalhe técnico, isso, normalmente os editores de revistas caem nessa pergunta, né? A outra questão, quando você botou, que é o I quadrado, que pouca gente, às vezes, não tem tanta compreensão, mas ela é baseado também, e ele depende do valor de Q, até porque a fórmula do I quadrado leva em conta o Q e o grau de liberdade e o número amostral, você sabe disso melhor que eu. O I quadrado vai dizer o percentual de heterogeneidade que não se dá ao acaso, aquele grupo de estudos. Então, quanto maior o valor de I quadrado, maior é o percentual de heterogeneidade de não acaso, que acontece naquela amostragem, naquele pool de amostragem, então, mais heterogêneo é. Então, é o contrário do valor de Q. O valor de Q, quanto maior o valor final de P, melhor, porque a hipótese não é heterogeneidade,
No I² é o contrário. Então, um estudo, por exemplo, de 25 I² de 25%, você diz que 25% da heterogeneidade você não pode atribuir ao acaso, ao erro randômico, então você atribui isso de uma porcentagem de uma forma bem simplista de analisar. Já aquele que tem um I² de 75%, você diz que o grau de heterogeneidade é muito grande, né? Então, isso tudo é levado em conta na análise final, principalmente naquelas revistas cuja a grande fonte de publicação são as revisões sistemáticas, como é o Cochrane Database. Então, eles são extremamente rigorosos nessa avaliação. A questão do funnel plot, eu acho que você falou muito bem o que é o viés de publicação. Isso acontece, é quase que inevitável. Boa parte das revistas querem, sim, os maiores estudos, os estudos que mostram algum resultado, alguma significância. Sabe muito bem por quê. Acho que a gente já discutiu isso excessivamente, que a ausência de significância não é a ausência de resposta, é apenas uma resposta, é a ausência de diferença, o que é um resultado importante também. Mas isso acontece muito. Agora, é muito difícil você avaliar. A gente avalia, quase todo mundo avalia pelo funnel plot. Tem umas 10 técnicas de avaliação, pelo menos, de ESG, e nenhuma delas é perfeita. No final, vai ter sempre uma questãozinha assim, no final, o viés de publicação ocorrerá, né? Mas você tenta limitar, você tenta quantificar. E o funnel plot, ele não corrige, ele apenas diz que tem um viés de publicação. Você fez a meta-análise da revisão sistemática, agora é tarde, você não vai ter como corrigir. Existe até uma fórmula de você colocar valores que são valores gerados por computador dentro de um plano de distribuição esperado. Agora, isso daí vale muita premissa matemática e muita... Eu acho que você começa a interferir muito nos dados, né? Até agora não houve nenhuma questão. Eu acho que você deu uma aula tão boa que ninguém está com dúvida. Tem muitos parabéns aí para você, Gabriel, mas eu tenho uma pergunta, acho que pedindo um comentário, tanto seu quanto do Rodrigo, porque na Brazilian Journal of Anesthesiology nós temos recebido um número crescente de submissões de meta-análises para avaliação, né? Primeiro, enfatizar que a meta-análise é um estudo de revisão, ele não é um estudo científico. Muitas vezes, mesmo no mestrado, tal, é feito como um gerador de conhecimento, ele é uma análise, uma reanálise de conhecimentos gerados anteriormente. Então, eu costumo dizer que o ideal para um aluno de doutorado é que ele faça a revisão de literatura, fazendo, se possível, uma revisão sistemática do tema e, se possível, com meta-análise. Isso é o ideal, é o que a gente orienta para os pós-graduandos. Agora, a pergunta para vocês é, como editores associados da revista, quais são os principais problemas que vocês têm observado nos artigos que nós temos recebido na revista, como revisão sistemática? O que eu vejo muito é aquilo que vem como revisão sistemática, e de sistemática não tem nada. Não tem nada no sentido da metodologia descrita por Gabriel. Realmente, Gabriel? o relatório, a forma como eles escrevem, nem sempre é totalmente adequada. Às vezes, os autores escrevem que seguiram o Prisma para fazer o relatório, mas, como eu falei no final do texto, o Prisma, tirando aquele de elaboração e explicação, ele é ambíguo para quem não é acostumado com ele. Por isso que eu recomendo que leia a versão completa, aquela de elaboração e explicação. Eu acho que gera, de certa forma, para quem não é experiente, o Prisma resumido, ele gera algumas confusões e os relatórios, às vezes, vêm faltando informações bem importantes. E, é claro, existem algumas confusões também em relação à base de dados. Alguns autores confundem um pouco as bases entre si. Alguns autores esquecem de colocar pontos importantes que estão descritos como importantes no Prisma. Eu acho que esses são os erros mais comuns que eu vejo. Aqui há uma pergunta.
começa pelo elogio à aula, mas qual programa você indica para análise? Se o próprio HeavyMan, se o próprio programa da Cochrane. Acho que esse é o programa mais utilizado, né? O HeavyMan, os programas proprietários da Cochrane são os mais usados. Realmente, assim, numa proporção enorme. Eu vou chutar aí acima de 90%. Mas existem as ferramentas alternativas, gratuitas, inclusive, cada vez mais vocês vão ler, existem pessoas que, inclusive, combinam HeavyMan com um pacote do R, com metáfora, porque um gera gráfico mais bonito que o outro, e algumas análises específicas só estão disponíveis num pacote, não em outro. Então, eles terminam sendo complementares. Tá? De modo geral, assim, eu pessoalmente uso bastante o R, mas não é o que eu recomendo para quem está iniciando. Tá bom? A outra pergunta é: qual ponto de corte vocês usam para considerar a heterogeneidade significativa a ponto de comprometer o resultado? Essa é uma pergunta difícil de responder. É uma pergunta bem difícil. Não existe um número mágico, realmente, de quadrado, até porque a interpretação de quadrado não é tão direta assim. E a ponto de comprometer, não. A heterogeneidade, você vai ver ela de forma quantitativa, talvez até subjetiva também, de certa forma, e vai pesar essa heterogeneidade no grau de evidência que está sendo produzida ali. Se essa heterogeneidade é muito grande, isso diminui um pouco. Geralmente isso vai estar refletido lá na análise também, numa dispersão maior. Ela diminui um pouco o poder de evidência que esse estudo vai gerar. E quando a heterogeneidade é baixa, normalmente isso você vai ver em todos os gráficos, vai ver no gráfico de floresta, vai ver nas análises de heterogeneidade. O que eu só quero chamar a atenção é que não é só a análise quantitativa da heterogeneidade, não é só a gráfica. Também é interessante, eu sei que é muito difícil para quem está só lendo o artigo, mas saber que os trabalhos que foram incluídos são muito semelhantes metodologicamente entre si e que a população dos trabalhos, assim, a amostra desses trabalhos é muito semelhante entre si também. Quanto mais eles forem heterogêneos, menor confiança que a gente vai ter, o grau de confiança que a gente vai ter naquele resultado. Aqui uma outra pergunta: como saber objetivamente se os resultados da meta-análise dependem de algum estudo em específico? É uma pergunta muito boa essa. Eu acho que o Forest Plot dá bem isso visualmente. O impacto de um estudo específico, você pode analisar naquilo que eu chamei lá de análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade, ela vai avaliar se alguma decisão sua como pesquisador causou um impacto muito grande no desfecho da sua pesquisa, no resultado principal. Então, você faz a análise com aquele estudo, sem aquele estudo, e você vê o quanto que isso impacta no intervalo de confiança e na média lá do seu desfecho. Se o impacto for muito grande, você vai interpretar que aquele trabalho é um trabalho que desvia muito o resultado, se for um trabalho de má qualidade, você pode considerar, discutir que o resultado sem ele é melhor do que com ele. Se for um trabalho de grande qualidade, você pode discutir mais para o lado de heterogeneidade também entre as pesquisas. Mas o nome que a gente dá para essa análise parcial, não é bem uma análise de subgrupo, né? Porque você não está separando por idade ou por sexo, está separando por trabalhos, né? Por pesquisas. É a análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade ela engloba isso. Uma forma mais rápida de você ver ainda em resultados é no Forest Plot, né? Cada quadradinho daquele que representa um estudo, o tamanho dele é o peso, é o quanto ele é importante no resultado final, o quanto ele desloca para um lado ou outro aquele diamantezinho, né? Então, por exemplo, se a análise foi de efeito fixo, aquele quadrado depende eminentemente do tamanho amostral. O que vai depender do tamanho, então, é ele que vai puxar para um lado ou para o outro. Se for um efeito randômico, você vai ver que os quadrados têm um tamanho muito mais uniforme. Ele não diferencia muito, embora, obviamente, o tamanho amostral
afete o tamanho daquele quadrado, mas não tanto quanto no efeito fixo. Então, quando você vê o forest plot, que você vê o tamanho daquele quadrado, você vai ver um quadrado muito pequenininho, um quadrado muito grande. Aquilo tem uma razão de ser. Aquilo é o peso que cada estudo daquele está dando ao resultado final, né? Ao desvio da linha de risco relativo, ou o que quer que seja. E aí, a análise de sensibilidade, depois você consegue... Você pega um trabalho daquele, com um quadrado grande, e você tira ele e reanalisa, você vê realmente a magnitude e a importância dele no efeito final. Uma outra questão, Daniel, não é uma questão do grupo, mas aí é uma questão minha, que é uma coisa que, pelo menos uma impressão que eu tenho, é que se dá muita atenção àquelas fases de síntese, de seleção, de extração, e tudo aquilo está associado aos metavieses, né, para limitar os metavieses, são aqueles vieses específicos das meta-análises e revisões temáticas, mas talvez um dos pontos mais cruciais seja a estratégia de busca, né? E aí você falou dos indexadores, dos vocabulários específicos, o porquê isso é tão importante, quando você bota isso, o porquê é crucial a escolha da palavra-chave do seu keyword, quando você manda, né, a doutora Maria José sabe bem disso, quando envia o artigo, a gente frequentemente pega artigos com palavras-chave que são inventadas, né, literalmente. Então, o indivíduo bota lá, por exemplo, você não pode botar que você fez uma nova técnica, bloqueio no plano do eretor da espinha. Não existe essa palavra-chave. Existe anestesia regional, existe ultrassom, mas não existe essa palavra. Se você colocar isso atrapalha a indexação. E na estratégia de busca, isso pode ser um fator de seu estudo não aparecer, né? Lembre-se que ele vai usar uma lógica própria, uma lógica booleana própria, quando você bota uma estratégia de busca extremamente difícil, não é nem um pouco fácil, nem um pouco intuitiva. Na verdade, você tem que ter um bom conhecimento de estratégia de busca para você fazer uma seleção, para você não ter um viés de exclusão ou de não incluir um artigo que seria relevante, né? Então, essa é a grande meta de qualquer estratégia de busca. Aí, eu não sei o quanto você vê, mas o que eu vejo de palavras-chave são absolutamente inventadas em tudo, né? Visão sistemática talvez menos, mas nos trabalhos outros, quase todos, né? Na menos, porque as pessoas estão em contato com esses termos, né? Com certeza. É muito comum. Para quem quer, existe o DEX. Você busca no editor, e o DEX ele tem equivalência no MESH. Inclusive, o código é o mesmo código numérico lá. O MESH e o do DEX. E prejudica, de certa forma, assim, a visibilidade do seu trabalho, e todo mundo quer que o trabalho tenha impacto aí no mundo, né? Que ajude as pessoas. Para isso, ele é encontrado quando alguém procurar o seu trabalho. Então, acho que isso é algo importante para se deixar, né? Que quando você submeter seu trabalho, que não seja uma revisão sistemática, que seja um trabalho observacional, um ensaio clínico, tem um critério cuidadoso na escolha das palavras-chave. Bom, não há mais, deixa eu ver aqui se há alguma questão, ainda não há mais nenhuma questão. Vou deixar agora a critério da doutora Maria José para falar alguma coisa sobre o processo de submissão e todo o processo de peer review associado à revisão sistemática. Tá. Bem, eu quero agradecer ao Gabriel, foi uma aula fantástica, a discussão, gerou discussão e as pessoas submeteram algumas perguntas que vocês responderam de forma brilhante, acho que foi bem elucidativo, obrigada. E eu convido a todos que desejam fazer meta-análise, eu acho que essa aula deu uma boa ideia inicial, mas eu acho que vale um estudo mais aprofundado para quem quiser realmente fazer um estudo de meta-análise para submeter, e eu acho que é possível fazer boas perguntas para serem estudadas por meta-análise,
mas embora a literatura mostre que tem havido uma certa saturação, né, em relação às boas perguntas, mas muitas vezes, com o tempo, provavelmente nós teremos repetição, né, de meta-análises, porque um ponto importante é que as meta-análises também direcionam para onde devem caminhar os estudos, né? Direcionam a forma como novas perguntas devem ser feitas para que novos estudos, às vezes com melhor metodologia, sejam realizados e a gente realmente gere um conhecimento mais robusto. E, em função disso, com novos estudos, muitas vezes a gente tem repetição das mesmas meta-análises, né? Mas eu acho que é fundamental que todo anestesista saiba, quando ele está lendo uma meta-análise, o que ele está lendo. Eu acho que esse é um objetivo dessa apresentação também, que nós sejamos críticos em relação aos estudos que nós estamos lendo, e esse foi também um objetivo dessa apresentação. Então, novamente, eu agradeço aos nossos palestrantes, agradeço a todos que participaram e esperamos que vocês enviem críticas, comentários, sugestões para próximos webinars da Abidjan, que serão sempre dentro desse contexto de análise da metodologia dos estudos publicados, com foco na melhoria das publicações que nós temos na Brazilian Journal of Anesthesiology. Muito obrigada a todos. Obrigado também pelo convite. Okay. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. José. Eu só queria ressaltar a importância para a SBA também do ponto de vista estratégico sobre o domínio da revisão sistemática da meta-análise, porque existem grandes questões relacionadas à prática anestésica que precisam de um posicionamento, inclusive, da sociedade. E nós estamos, o Gabriel está envolvido diretamente, Neuber, Liana, agora no momento, uma revisão sistemática sobre o uso de opioides lipossolúveis em bloqueios espinhais, porque isso vai auxiliar, inclusive, numa questão relacionada à Anvisa e que diz respeito à anestesia. Então, o domínio dessa técnica de uma maneira científica, com base sólida, ela é fundamental para que a gente também consiga até mesmo defender a boa prática anestésica, o uso de fármacos, o uso de técnicas de bloqueios regionais, de anestesia geral. Tudo isso é crucial para a sociedade. Por isso, eu parabenizo ao grupo aqui presente pelo desenvolvimento desse conhecimento, dessa habilidade e o fato de trabalhar em grupo. Que justamente a revisão sistemática ela exige um grupo envolvido, exige um grupo que se dedique, que tenha um objetivo comum e uma habilidade. E então eu gostaria de parabenizar até mesmo os membros da SBA que estão participando dessa força-tarefa, desse grupo de revisão sistemática agora, nesse tema, e Gabriel está junto nessa tarefa. Parabéns. Professora Maria Ângela? Não tenho mais nada a acrescentar, né? Eu acho assim que vocês viram que eu não exagerei quando falei de Rodrigo e Gabriel, e também Takashima colocou aí toda a importância do estudo que Gabriel está participando e que está sendo realizado. E foi uma ideia muito feliz da Maria José colocar esse webinar para todos nós aqui. Muito obrigada a todos e aqueles colegas que estão nos ouvindo aqui também. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada.